Juan Pablo Vojvoda e essa história de que ele pode ir para o Flamengo. Durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, algumas pessoas perguntaram, não conseguia entender de onde teria vindo essa informação ou esse questionamento. Por isso, pelas redes sociais, continuei recebendo perguntas de vocês. E aí, Nicola, o Vojvoda vai ser técnico do Flamengo? Só um pouquinho mais tarde, quase durante a madrugada, que eu fui entender que essa história começou a partir do momento em que o Renato Maurício Prado, jornalista com bastante ascendência em relação a torcedores do Flamengo, afirmou que, na opinião dele, já era hora de o Flamengo buscar um novo treinador e esse treinador precisaria ser estrangeiro. Em meio a esse comentário, o Renato Maurício Prado sugeriu que um dos nomes poderia ser o Vojvoda, argentino que faz enorme sucesso com o Fortaleza. O contrato dele termina em dezembro, embora exista uma cláusula de prorrogação automática do contrato, desde que o Fortaleza consiga pelo menos uma vaga em competição sul-americana. Daria para imaginar o Flamengo tirando o Vojvoda do Fortaleza? Sim, mas isso não passa pela cabeça dos dirigentes. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa importante do departamento de futebol. Ela pediu para que eu não confirmasse ou não falasse sobre o nome dela, mas ela assegurou que em nenhum momento o nome do Vojvoda foi discutido internamente. Isso, de fato, só existiu nas redes sociais. Os dirigentes do Flamengo seguem convencidos de que o Renato Gaúcho ainda pode dar conta do recado, embora a semana seja extremamente decisiva. Quarta-feira, jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo precisa da vitória para chegar à final da Copa do Brasil. E no sábado, confronto contra o Atlético Mineiro, os dois jogos no Maracanã. O jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético. O Flamengo precisa vencer o Atlético para diminuir a vantagem em relação ao líder do campeonato. Hoje o Galo tem 13 pontos de vantagem em relação ao Fla. Em caso de vitória rubro-negra, essa desvantagem cai para 10 e o Flamengo teria 2 jogos a menos para tentar diminuir a diferença para 4 pontos na tabela de classificação. Renato Gaúcho está mantido, nem se discutiu internamente. Ah, Nicola, mas e se o Flamengo perder a classificação para a final da Copa do Brasil e for derrotado pelo Atlético Mineiro? Aí certamente a pressão, especialmente fora da Gávea, no extracampo, vai ser gigante. Vamos ver como é que a diretoria do Flamengo reagiria nesse cenário mais pessimista. Mas pode acontecer também de o Flamengo ir para a final da Copa do Brasil e garantir 3 pontos contra o Atlético Mineiro, garantindo ou devolvendo um pouquinho da tranquilidade pro Renato. Sobre Vojvoda, a tendência é que ele tenha propostas de clubes brasileiros, especialmente depois da excelente temporada. Detalhe curioso, o Vojvoda e toda a sua comissão técnica ganham apenas R$400 mil por mês no Fortaleza, o pacote completo do treinador e seus auxiliares. É uma das comissões técnicas mais baratas e um dos melhores custo-benefício do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Falar sobre a mais nova treta envolvendo o Flamengo. Pedro passará às 19 horas dessa segunda-feira por uma cirurgia no menisco. Cirurgia de artroscopia, a mais leve e rápida de todas, período de recuperação entre 3 e 4 semanas. Existe a possibilidade dessa maneira para que o Pedro ainda possa disputar a final da Libertadores, marcada para 27 de novembro. Mas o grande X da questão é que o Pedro só foi diagnosticado com uma lesão no menisco, que vai obrigá-lo a passar por cirurgia, depois de consultar um médico particular. Ele vinha reclamando há 12 dias para os médicos do Flamengo sobre esse problema no joelho, e os médicos do Flamengo não haviam constatado nada. Pedro decidiu recorrer a uma segunda opinião do mesmo médico que o operou em 2018, e esse médico disse que havia necessidade da intervenção cirúrgica. Pedro não gostou, ficou bastante incomodado e chateado com o departamento médico. E essa é só mais uma polêmica que envolve pessoas que trabalham no Flamengo. Há algumas semanas, o departamento físico vem sendo bastante criticado por jornalistas e torcedores do Flamengo diante do excesso de contusões musculares. O Flamengo tem ido para essa reta final da temporada sem vários jogadores extremamente importantes como Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, entre outros. O Pedro agora se torna mais uma baixa extremamente importante na reta final da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e até da Libertadores. É legal comentar que a cirurgia dessa segunda-feira vai ser feita pelo médico Luiz Antônio Vieira, o médico da confiança do Pedro. O Dr. Tanuri, que é o profissional do Flamengo, vai só acompanhar à distância. E em meio a toda essa confusão, o Denner Machado, que já foi jogador do Flamengo e processou o rubro-negro, acusando o clube de negligência médica, escreveu o seguinte na conta dele no Twitter: "E o DM do Flamengo novamente põe em risco a integridade de um atleta. Isso não é brincadeira, gente. Imagina se o atleta não procura um médico de confiança. Com certeza a dor seria psicológica ou algo do tipo, como era a minha, segundo eles."
Fecha aspas. Bora falar agora sobre Renato Gaúcho, repercutindo uma informação que surgiu forte nas redes sociais de que o Renato vai ter seu contrato prorrogado de forma automática para 2022 em caso de eleição de Rodolfo Landim. Isso é verdade, confere. O Renato tem contrato com o Flamengo somente até 31 de dezembro. E na metade do mês de dezembro ocorre a eleição para presidente do Flamengo. O Rodolfo Landim vai tentar a reeleição e concorre com outras 3 pessoas. Os nomes dos candidatos: Marco Aurélio Assef, Ricardo Jorge e Walter de Oliveira Monteiro. O presidente do Flamengo é muito favorito à conquista da reeleição, a menos que perca todas as competições e várias crises se instaurem daqui até a metade do mês de dezembro. Caso contrário, por tudo que tem feito dentro de campo, pelas conquistas recentes, pelo padrão financeiro adquirido pelo Flamengo, Rodolfo Landim deve ser reeleito e dessa maneira o Renato Gaúcho ficará por mais uma temporada. Muito torcedor do Flamengo que já é contrário à permanência do Renato tem batido nessa tecla de que, se fosse sócio, não votaria no Rodolfo Landim para não ter a extensão do contrato do Renato Gaúcho. Besteira. Se em algum momento o Landim perceber que o Renato pode atrapalhar sua candidatura, o Landim resolve da maneira mais simples possível, que é demitindo o Renato Gaúcho. Nem acho que o Renato corra risco de demissão tão breve. Apesar da semana bastante decisiva, na quarta-feira o Flamengo corre o risco de ser eliminado da Copa do Brasil em caso de empate e derrota nos pênaltis ou derrota no tempo normal para o Atlético Paranaense, jogo de semifinal, partida de ida 2-2 em Curitiba. Já no sábado, a decisão do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Em caso de empate ou derrota, o Flamengo praticamente dá adeus a qualquer chance matemática de conquista do título do Campeonato Brasileiro. Semana extremamente pesada pro rubro-negro, que tem várias baixas, o Pedro é só mais um dos vários problemas físicos.